Olá, meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu falando um pouco sobre a escritora Colleen Hoover e alguns livros publicados dela pela editora Record. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. Antes de mais nada, só queria falar que eu só vou falar dos livros que eu já li dela. Os que eu não li, eu nem vou fazer menção a eles, tá bom? A Colleen Hoover é uma escritora norte-americana que escreve livros que abordam temas como traumas, violência e a exposição de relacionamentos tóxicos, ambientado no gênero romântico para jovens adultos. Ela ficou muito conhecida pelo romance publicado pela editora Record em 2018, É Assim que Acaba, e que virou filme e que deu muita polêmica também por causa da briga entre os autores. E que tanto o filme como a própria que fizeram também um documento sobre essa briga, os dois estão na HBO Max. A Colleen Hoover ela foi muito criticada e quase foi cancelada devido ao anúncio de um livro de colorir, baseado no livro É Assim que Acaba, que é um livro que aborda temas como violência doméstica e estupro. Os leitores e os críticos a censuraram, pois para eles ela queria lucrar em cima de um tema muito delicado, pois no mundo todo milhares de mulheres sofrem de feminicídio, de violência doméstica, e muitas acabam não conseguindo sair desse relacionamento a tempo. E os leitores estavam acusando dela querer lucrar em cima de um tema muito delicado. E não eram críticas novas, já tinham sido feitas antes sobre ela, pois que as pessoas falavam que ela gostava muito de romantizar temas como relacionamentos tóxicos, abusos, traumas. E com essa história do livro de colorir só foi que se intensificou mais ainda as críticas feitas para ela. No livro aqui em questão, É Assim que Acaba, Hillen, que é o protagonista, que é um médico, ele se junta com a Lily e eles acabam tendo um relacionamento, só que o Hillen, por qualquer problema pessoal dele, até algum problema no trabalho, ele acabava descontando na própria Lily. Chegava até a bater nela, a falar coisas horríveis para ela. E ela grávida, ele chegou até a empurrar ela de uma escada. E a própria Lily, que tinha vivenciado uma violência doméstica com a própria mãe dela, que a mãe dela apanhava do marido, ela sempre falava que ela não ia aceitar isso, que ela não aceitaria que homem nenhum colocasse a mão nela. Só que assim, quando chega a vez dela, aqui nesse livro, ela acaba passando a mão na cabeça do Hillen, sempre arrumando algumas desculpas pro esse namorado dela. E o mais curioso na história toda é que esse livro, É Assim que Acaba, é uma história real da própria Colleen Hoover. É uma história que ela vivenciou na vida dela. Então, assim, muitas pessoas a criticaram de querer pegar um tema muito íntimo, muito delicado e querer lucrar em cima dela. Lógico que a própria Colleen, ela veio a público, ela pediu desculpas, que ela não tinha pensado nessa forma como os leitores tinham pensado, né? E eu quando li esse livro, em uma das passagens aqui, tem uns acontecimentos aqui, que aqui dá a entender assim, se você aceita apanhar do seu pai, você vai aceitar apanhar do seu marido, do seu namorado. Então, quando você lê esse livro, você sente isso. Você começa a se questionar isso, sabe? Eu aceitei apanhar do meu pai, então eu vou aceitar apanhar do meu namorado também. E esse é um livro bom porque ele nos faz questionar sobre esses assuntos. Então, e nessa crítica eu achei que foi bem válida, porque tem menina de 12 anos, 13, que vai ler um livro desse, ou nem lê um livro, mas vai pegar esse livro para colorir e vai ver que foi através de um livro que surgiu esse livro de colorir, e ela vai achar normal apanhar. E é uma coisa, gente, que não pode ser algo normal para uma mulher. Não importa se é pai, se é tio, se é irmão, se é marido, não importa quem seja, a mulher não pode aceitar apanhar de algum homem ou até de uma outra mulher, ela não pode aceitar isso. E esse livro eu gostei muito dele,
De todos esses que eu vou falar, eu achei o tema muito legal, a forma como a autora ela trouxe a questão da violência, acho que ela foi até que sensível. Lógico, tirando essas polêmicas dela, a história em si, eu achei que ela foi bem sensível, achei ótimo. O outro livro que eu li é Tarde Demais, que aqui nesse livro vai contar a história da Sloane, que ela vive um relacionamento perturbado e como posso estar explicando também para vocês, controlado pelo Aslan Jackson, que é um traficante perigosíssimo que atua nas faculdades. E ela ali, como ela se vê presa nesse relacionamento, porque ela tem um irmão que também tem algum problema, e esse Asa, ele fala que vai cuidar dela e do irmão, então ela acaba ficando nesse relacionamento, ela passa por cada coisa, ela vê cada coisa nesse relacionamento, até que surge Carter, que é um agente infiltrado que vai se infiltrar nessa gangue do Asa para prender ele. Então ela vê nesse rapaz uma válvula de escape dela se libertar desse relacionamento. Esse foi é um livro que muitas pessoas não gostaram da Colleen Hoover. Só que, por incrível que pareça, eu adorei, eu gostei desse livro, gostei demais. Aqui traz situações que quando o outro, ele sabe que tem você na mão, ele faz com você o que ele bem entender. Ele traz esse tipo de tema, sabe? Eu achei bem interessante. O outro tema, outro livro que eu li foi o Novembro 9, que vai contar a história. Os nomes em inglês eu não vou saber falar. Então vai contar a história de uma moça que é uma atriz, que ela sofre um acidente que deixa parte do rosto dela queimado. E num jantar com o pai, ela conhece um rapaz que ele vai defender essa moça perante o pai, que o pai tá meio que criticando ela, né? Então eles prometem que todo novembro 9 eles vão se encontrar. E aqui vai ter a perspectiva tanto desse rapaz como da moça, dos pontos de vista deles. Então você vai conhecendo um pouco mais sobre o rapaz e o porquê dele querer se encontrar com ela e qual é o interesse dele nela aqui. Esse livro foi um livro que eu achei mediano, não me tocou muito não, como os outros dois. Foi um livro que eu já estava suspeitando da motivação do rapaz, mas tem muita gente que adora esse livro. É um romance água com açúcar. O outro livro dela que eu li, que esse eu achei péssimo, foi Todas as Suas Imperfeições. Eu cheguei a falar desse livro em um dos vídeos, né? Aqui vai contar a história de um casal que se conhece no pior dia da vida deles, quando eles vão conhecer o namorado de ambos, né? Eles veem que eles estão tendo um caso, o namorado dos protagonistas, então eles acabam meio que compartilhando a dor da traição, e aqui eles chegam uma parte que eles se envolvem, eles se apaixonam profundamente, eles se casam. Aí só que o sonho dos dois é ter um filho. Só que um dos dois, eles não consegue ter filho. Se eu não me engano, é a protagonista. E isso machuca ela e ela começa a ter muitos problemas em relação a esse tema. E aqui, até que eles chegam num acordo aqui, né? Eu não vou falar qual é o acordo entre eles aqui, né? É a solução que o rapaz acha para eles poderem voltar a viver numa vida normal, num relacionamento normal. Eu achei essa história muito mediana, gente. Eu não gostei. Eu achei as motivações. Assim, tem uma parte que ele meio que grita pra rua inteira que ama ela e ela nem tinha um pra ele. Isso eu achei muito tosco nessa parte desse livro. O outro livro, o penúltimo livro que eu li dela, que foi o que eu mais gostei, foi esse aqui, Se Não Fosse Você. Que aqui vai contar a história. Aqui fala assim, ó, às vezes você precisa sair de uma briga para vencê-la. Aqui vai contar a história de uma moça que ela é casada com um rapaz já há bastante tempo, ela teve uma filha com esse homem, e em um determinado momento, o marido dela e a irmã sofrem um acidente e os dois vêm a falecer. E ela, quando ela recebe a notícia, ela vai até o IML, né, e ela vai questionar onde que eles estavam para eles terem sofrido um acidente, porque para ela, cada um estava em um carro.
porque um dia anterior eles tinham jantado, essa irmã tinha jantado na casa dela, né? E o marido, como a irmã, iam para lugares diferentes. Então ela acha estranho. Por que eles estão. Os dois sofreram um acidente ao mesmo tempo? E quando ela chega e descobre que o marido tinha um caso com a irmã, aqui o mundo dela desmorona. E a irmã já estava tendo um caso com outro rapaz, que era um amigo de colegial deles, né? E o legal dessa história é que eles voltam para o passado e para o presente nessa história aqui. E no decorrer da história, gente, ela tá em luto, ela tá em choque, ela tá com raiva dos dois, né? E ela queria saber por quanto tempo que os dois estavam se envolvendo, né? E ela começa a se questionar, será que ela nunca notou nada, né? E chega uma hora que a polícia entrega uma mala e ela começa a mexer na mala, nas coisas do marido, e ela descobre uma caixa cheia de cartões que o marido enviava para a irmã e a irmã para o marido. Então aqui chega uma hora, gente, que você pensa, ela vai abrir essa caixa, ela vai querer ler, descobrir quando que começou esse caso entre os dois, né? E aqui, gente, tem nessa parte que foi a única coisa que eu não gostei, ela toma uma providência em relação a essa caixa que eu não gostei muito, só que eu não vou falar qual foi a providência que ela tomou, né? Mas ela pensa, não, eu não vou abrir, eu não quero saber quando que começou, eu quero viver o meu luto e respeitar a memória dele, porque eu tenho uma filha com ele e tudo, né? Aqui a menina fica sabendo desse caso do pai com a tia, né? E a menina fica revoltada com a história toda. Ela quer também saber quando que começou todo esse caso entre a tia e o pai, né? Então, quando ela também fica sabendo dessa maleta cheia de cartas, ela também questiona a mãe. E ela pergunta para a mãe, você abriu as cartas? A mãe dela vai falar que não, que ela vai falar qual foi o que ela fez com as cartas, que eu não vou falar aqui, né? Mas assim, essa parte eu não gostei do livro, que eu ia querer saber quando que começou o caso. Eu ia querer saber, né? Mas aqui ela teve uma atitude que muitos acharam legal. Eu não gostei em particular. Mas para mim, desses livros que eu li dela, esse para mim foi o melhor livro dela. O último livro que eu li da Colleen Hoover foi Verity, que eu não tenho um livro aqui porque eu passei para frente, mas eu vou deixar a capinha dela aqui, que vai contar a história de uma escritora que ela sofre um acidente, só que ela tem alguns manuscritos para terminar de escrever uma série de livros que ela está escrevendo, então contrata uma moça jovem escritora para terminar para ela. E a jovem escritora, ela passa a morar na casa dessa escritora, junto com o marido da Verity, né? E ela precisa descobrir mais, saber o jeito de escrita da Verity. Então ela acha um papel com os manuscritos da própria Verity, que era uma autobiografia da própria escritora, né? E ali ela começa a ler. Esse livro, Verity, é um thriller, tá, gente? E ela vai descobrindo algumas coisinhas e ao mesmo tempo ela se encanta pelo marido, né? E esse livro foi um livro que eu não gostei, porque eu já estava suspeitando para onde que ia a trama. E é um livro que também vai abordar sobre questões de traição. E eu não gosto de ler livros sobre isso. Sabe, você contratar um profissional para passar um tempo na tua casa e de repente ela está se envolvendo com seu marido. São temas que eu não gosto, eu não curto esse tipo, porque para mim traição, eu abomino esse tipo de situação. E esse livro, Verity, ele vai trazer questões sobre traição e que eu pensei, não vou ler, eu peguei e passei para frente. E se eu não me engano, é um livro que vai virar filme também. Eu não vi o filme do É Assim Que Acaba, tá, gente? Eu não vi. Então, assim, eu contei meio mais ou menos a história do É Assim Que Acaba, mas não tem como você falar desse livro e não dar spoiler, porque já tem até o filme. Então é de boa, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu falei um pouquinho da Colleen Hoover, né? Um pouquinho da obra dela, um pouco das coisas que ela falou, fez, né? Alguns atritos dela com os fãs também. Eu espero que vocês tenham gostado.
Esse é um quadro novo que eu comecei no canal, é de eu pegar alguns autores que eu mais gosto e falar um pouquinho deles e da obra deles, né? E um pouquinho dos livros que eu li deles, né? E falar para vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro que eu iniciei hoje. Só que assim, vou fazer esse quadro pouco a pouco, porque eu tenho bastante autores que eu gosto, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um like e até a semana que vem. Tchau, tchau.